Fala galera, tudo bem? Me chamo Daniel do Amaral, sou aluno de Sistemas de Informação da UFSC, primeira fase. Estamos aqui hoje para entrevistar o empresário, professor Eduardo Jossen. Ele vai falar um pouquinho para nós como que é a profissão dele e as dificuldades que hoje ele encontra em empreender no Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Eduardo Jossen, sou formado em Direito pela Unisul, atualmente sou advogado. Já fui professor em colégios públicos aqui da Grande Florianópolis, no qual lecionava letras como a minha disciplina. Atualmente tenho um escritório de advocacia e a empresa na qual eu administro, que é no ramo da construção civil. Olá Eduardo, meu nome é Sandro. Eu gostaria de entender melhor como você faz para identificar novas oportunidades no seu empreendimento. Então, Sandro, novas oportunidades na área da advocacia é algo meio impossível de ter algo concreto, até pelo fato de que não é a advocacia que procura o cliente, é sempre o cliente que vem atrás da gente, pelo fato de que são fatos que acontecem no dia a dia dessa pessoa que levam a procurar o anseio jurídico, a assistência jurídica para resolver o possível conflito. Então seria algo meio impossível de ter concretizado aqui nessa resposta para vocês. O que a gente pode alegar, tipo, na parte de novas oportunidades, seria expandir o escritório, ter filial em outro bairro, outro município, ou até mesmo em outro estado, no qual a OAB nos permite fazer isso. Só que são critérios no qual o escritório tem que estar muito bem fixado, fundamentado, e tem que ter um rendimento alto para poder fazer tal abrangência, pelo simples fato dos custos serem maiores. Muitas viagens, no qual trabalharemos com clientes diferentes. Seria isso o que eu teria para falar nessa pergunta. Opa, Eduardo, beleza? Cara, no meio de tanta coisa que a gente está passando, fica impossível fugir desse assunto. Quais foram as suas principais dificuldades em meio à pandemia? Então, João, no escritório da advocacia não há principais dificuldades, entende? Até pelo fato de que, como eu falei anteriormente, a gente não procura o cliente, é o cliente que nos procura. Já na parte da construção civil, a pandemia foi algo muito prejudicial, tanto pela parte de fechamento da empresa, que teve partes no decretos que tiveram que fechar, a redução de funcionário, o aumento de gasto. Por que o aumento de gastos? Os insumos se tornaram muito caros para uma nova construção. Antigamente, a construção era valor X, a gente fechava nesse valor. Como já está fechada a construção naquele valor X e atualmente houve o grande aumento desses insumos, a construção ela começou a ficar prejudicial. Ou seja, tudo que foi fechado anterior à pandemia, o valor era bom. Agora, pós-pandemia e durante a pandemia, está sendo algo terrível, no qual antigamente um insumo, que seria a saca de cimento, custava 20 e poucos reais, agora ela está ultrapassando 30 reais. Uma barra de ferro praticamente triplicou o preço, entre outros insumos, no qual a gente teve que colocar na balança entre alguns critérios. Como a gente minimiza os impactos durante a pandemia nesse caso? Só tem uma solução, no qual, devido aos decretos, os aumentos de insumos e outros fatores que foram aparecendo, tivemos apenas duas opções, na qual uma delas foi reduzir gasto com funcionário, no qual a carga tributária sobre funcionário, parte de FGTS, tudo isso se torna muito alto. Tivemos que reduzir e começar a trabalhar na parte de empreitadas, no qual os funcionários eram contratados para determinados serviços. Sendo assim, tivemos redução na parte de imposto, tivemos menos FGTS, menos contribuição de INSS, no qual contratávamos autônomos para fazer a empreitada. Outra parte que fizemos também foi a parte de selecionar obras, no qual obras que não visavam muito valor tivemos que deixar devido ao grande gasto que teria nos insumos.
não haveria lucro suficiente para tocar a obra. Sendo assim, tivemos que fazer essas duas opções no decorrer da pandemia. Oi Eduardo, tudo bem? Eu me chamo Leonardo e a minha pergunta é: da sua experiência até agora, o que você acha que pode melhorar em termos dos serviços prestados pela empresa? Nesse caso, Leonardo, os serviços, o que a gente pode melhorar na área da advocacia depende muito dos fatos que vão acontecendo durante o decorrer do nosso atendimento. Tipo, não há como a gente melhorar algum ponto. A gente atende o cliente e conforme vai indo a demanda, a gente vai sempre modificando para o próximo cliente. Cada cliente que aparece para a gente é um aprendizado novo. Ou seja, a gente precisa primeiro atender o cliente, ver como ele vai se comportar durante todo o decorrer do processo, para no próximo cliente não cometer os mesmos erros que foram feitos no primeiro cliente, seja na parte de atendimento, na parte financeira, na parte processual. Envolve vários critérios, no qual a gente busca sempre ir melhorando para no próximo cliente não sair prejudicado tanto o escritório, como também a gente ter uma melhor afinidade com o cliente. E na construção civil, essa pergunta ela seria algo no qual a gente buscaria favorecer o cliente sempre com coisas boas, algo melhor, os melhores produtos, entre outros fatos. Sabemos que não é fácil empreender. Em sua opinião, por que é tão difícil empreender no Brasil? Nesse caso, Daniel, as maiores dificuldades de um empreendedor aqui no Brasil atualmente é a burocracia, ou seja, o tempo que leva para poder abrir o tal empreendimento. Atualmente vivemos num país no qual a burocracia se torna muito alta. Atualmente estamos num cenário atípico pelo fato da pandemia, no qual para abrir uma empresa atualmente, não só pelo fato da pandemia, mas sim antes dela também já acontecia, você não abre uma empresa em menos de 60 dias aqui no Brasil. Pelo simples fato, não é só chegar no local, alugar o estabelecimento e abrir as portas. Primeiro ponto, você precisa ter toda a documentação, todo o porte de empreendedor, de empresário, ser classificado como empresário. O Código Civil é muito claro, no qual ele determina os critérios que devem ter um empresário hoje em dia no Brasil. Só que o nosso governo, ele não ajuda o empresário hoje. Ele praticamente prejudica, simplesmente pelo fator da carga tributária. Somos um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo. Tudo gira em torno de tributos no Brasil. Vem a parte de ISS, ICMS, vem os outros tributos, no qual cada operação que a gente faz paga tributo. Vai fornecer o serviço, paga tributo. Olá, Eduardo. Eu me chamo Vitor. Eu gostaria de perguntar, na sua visão, o que é ser um empreendedor? Então, Vitor, o que é ser empreendedor no Brasil? No Brasil, no mundo, em qualquer outro local. Ser empreendedor é colocar um sonho em prática, tirar ele do papel. É praticamente focar em algo próprio para alguém, ou seja, montar um próprio estabelecimento no qual a visão é sempre ter lucro, agradar, ter a rotatividade de cliente e sempre visar um futuro maior para o estabelecimento. Empreender no Brasil, hoje vamos dizer que a pessoa tem que ter vontade. Ela tem que ter a vontade e coragem. Porque simplesmente não é só chegar e abrir as portas. É como se estivesse cuidando da sua família. A sua empresa é a sua família, no qual você tem que sempre ver o melhor possível para ela. Se o local não for o melhor possível, tem que correr em busca de outro, sempre deixando ela com um futuro melhor. Se focarem apenas abrir as portas e se aparecer cliente, apareceu, se não apareceu, tanto faz, isso não é ser um empreendedor no Brasil. Isso não é saber empreender. Saber empreender no Brasil, você tem que focar em todos os critérios possíveis. Tem que ter uma noção, a visão de um todo.
não focar apenas no lucro. Bom dia, meu nome é Laura e eu gostaria de saber o que te motivou a construir o teu negócio. Oi, Laura. O que me motivou a abrir o escritório de advocacia é principalmente a parte de flexibilização de horário. Ou seja, na qual a gente, sendo o próprio chefe, sendo o próprio empresário, a gente determina qual horário de funcionamento, nosso horário de trabalho, até que horas vamos empreender, vamos trabalhar, horário de atendimento aos clientes, a forma no qual a gente vai atender cada cliente, a gente vai criar o próprio padrão. Ou seja, deixamos de ser o submisso, no qual tem sempre alguém mandando na gente, para automaticamente a gente ser o próprio chefe. Criar a própria rotina, os próprios meios de trabalho e também ser algo no qual seja o ponto de referência de uma pessoa. Tipo, na advocacia, muita gente vai pela pessoa, pelo advogado. O nosso ramo de profissão depende muito do famoso boca a boca. Ou seja, a gente atende um cliente, o cliente se sente satisfeito, ele vai contar para outra pessoa no qual foi bem atendido pelo advogado. Ou seja, é assim que funciona o escritório de advocacia. A gente depende muito de cada pessoa, de cada cliente. É assim que vamos captando mais clientes na área da advocacia. Então, a gente, nessa área, a gente foca muito. Então, galera, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos aí o Eduardo por ter disponibilizado um tempo para que fizéssemos essa entrevista. Então é isso. Tchau, tchau. Então, galera, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco da experiência de vida, da parte de empreendedorismo. Também quero deixar aqui aquelas pessoas que têm vontade de empreender no Brasil, vão em busca dos seus sonhos, empreendam, sejam futuros empresários. Sabemos que não vai ser algo fácil, mas precisamos de pessoas que tenham uma visão melhor para o nosso Brasil, até mesmo para o mundo, né? Dependendo do tipo de empresa, não vai só ajudar o Brasil, mas sim toda a nossa nação, né? Então, agradeço o convite e bons estudos para vocês aí. Tchau, tchau, gente.